Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai ver o caso dos rapazes de Yuba City. É um caso tão misterioso que é conhecido como o Dyatlov Pass dos Estados Unidos. O Dyatlov Pass é um caso extremamente enigmático, ele virou referência em termos de mistério, que aconteceu na Sibéria, finalzinho da década de 1950. A gente vai trazer esse caso aqui um dia porque realmente é um dos casos mais enigmáticos do mundo. Mas como eu gosto de trazer primeiro casos menos conhecidos, a gente vai falar dos rapazes de Yuba City, que é um caso, na minha opinião, tão bom quanto o Dyatlov Pass. Vamos aos fatos. Em 1978, 5 homens de Yuba City, na Califórnia, todos amigos e muito próximos, e que tinham em comum uma grande paixão pelo basquetebol, resolveram ir até a cidade de Chico, também na Califórnia, para acompanharem uma partida. Todos eles compartilhavam características comuns, bastante peculiares, como a gente vai ver. Eram eles, aí na foto, da esquerda para a direita: Jack Hewitt, de 24 anos, um homem que morava com os pais e que havia sido diagnosticado com leve dificuldade de aprendizagem. O segundo homem, também da esquerda para a direita, era William Bill Sterling, de 29 anos. Ele era muito próximo de Jack Hewitt e era um homem profundamente religioso que morava com seus pais. Em seguida, temos Jack Madruga. Ele tinha 30 anos e também morava com seus pais. Ele havia sido demitido de seu emprego como ajudante de garçom alguns meses antes. Ele nunca havia sido diagnosticado com problemas de aprendizagem, mas era consenso de que sofria de algum transtorno mental. No entanto, ele possuía uma carteira de motorista e dirigia um Mercury Montego, ano 1969, cor turquesa e branco, que era o seu grande orgulho e sua grande alegria. E esse é um carro que vai desempenhar um papel importante na história. Outro dos amigos era Ted Wire, de 32 anos, e esse sim foi diagnosticado também como tendo dificuldade de aprendizado. Ele morava na casa dos pais e havia trabalhado recentemente em alguns empregos, mas desistiu quando sua família achou que sua lentidão estava causando problemas. A última pessoa do grupo é esse à direita, Gary Mathias. Ele tinha 25 anos, morava com a mãe e o padrasto e trabalhava exatamente no negócio de jardinagem do padrasto. Ele tinha estado anteriormente no exército, mas teve problemas com drogas e foi dispensado 5 anos antes por razões psiquiátricas. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica e, enquanto estava no exército, era conhecido por ter explosões violentas. Ele tomava os medicamentos Stelazine e Congentine 2 vezes ao dia para sua esquizofrenia e nos últimos anos vinha se saindo razoavelmente bem. Todos eles, portanto, sofriam de leves deficiências intelectuais ou condições psiquiátricas e moravam com os pais ou padrastos. Todos participavam de programas de reabilitação profissional e eram considerados socialmente funcionais. Eles integravam uma equipe de basquete da Special Olympics, chamada Gateway Gators, e estavam muito animados para jogar em um torneio no dia 25 de fevereiro de 1978, um sábado. Desse torneio, o vencedor seria recompensado com uma semana em Los Angeles e uma viagem à Disneylândia. Na noite anterior, uma sexta-feira, eles tinham planos para assistir a um outro jogo de basquete entre Chico State e UC Davis. Então, em 24 de fevereiro de 1978, no carro de Jack Madruga, aquele que a gente comentou, o Montego, eles dirigiram aproximadamente 80 quilômetros para assistir a partida. Os garotos estavam torcendo por Davis, que acabou vencendo o jogo. E depois que a partida acabou, eles entraram no carro por volta das 22 horas, aparentemente com a intenção de voltar para casa.
Antes, porém, eles pararam em um mercado local chamado Bear e compraram alguns lanches, garrafas de Pepsi e leite. O funcionário que os atendeu se recorda bem deles, pois ficou irritado por receber clientes já tão tarde, depois das 22 horas, quando o estabelecimento já estava prestes a fechar. Os rapazes então partiram e se dirigiram para o sul. Essa foi a última vez em que qualquer um deles seria visto juntos. E a última vez, na verdade, em que qualquer coisa nessa história toda fez algum sentido. Quando a manhã de sábado, dia 25 de fevereiro, chegou, as famílias dos garotos estavam frenéticas ao verificarem que eles não haviam chegado em casa na noite anterior. Isso era completamente fora do comum para eles. E no passado, quando participavam desse tipo de excursões, eles sempre voltavam. Todos estavam convencidos de que algo terrível havia acontecido. Eles sabiam especialmente o quão empolgados os meninos estavam em jogar o jogo de basquete da Special Olympics no sábado, que àquela altura eles já haviam perdido. Às 20 horas, a polícia foi notificada e começou uma intensa busca pelos rapazes. Alguns dias após o desaparecimento, na terça-feira, dia 28 de fevereiro, um guarda florestal encontrou um carro abandonado em uma remota estrada de terra na área da Floresta Nacional de Plumas, uma região montanhosa que estava muito longe do caminho de volta para Yuba City. Os investigadores não conseguiram, no entanto, determinar por que o carro foi abandonado, pois ele poderia facilmente ter sido empurrado para fora da neve em que se encontrava e estava em boas condições de funcionamento. Naquele momento, nenhum vestígio dos homens foi encontrado. O que se sabia era que o carro era o Mercury Montego, de Jack Madruga, nos quais os meninos haviam saído naquela noite de sexta-feira. Havia calendários de jogo de basquete dentro do carro, além de restos dos lanches comprados no mercado de Bear na mesma noite. As chaves tinham sumido e uma das janelas estava abaixada. A única coisa que o carro não continha era algum vestígio dos 5 amigos. O local onde o carro de Jack Madruga foi encontrado também não fazia absolutamente nenhum sentido. Os meninos deveriam dirigir cerca de 80 quilômetros ao sul para a área de Yuba City, em sua viagem de volta. O carro, porém, foi encontrado na direção oposta de suas casas, a cerca de 2 horas e meia de carro, de onde foram vistos pela última vez em Chico. O que também é desconcertante é que o carro foi encontrado a uma altitude de mais de 1.300 metros e com quase 30 centímetros de neve ao redor do carro. Dentro do veículo, havia evidências sugerindo que os homens estavam nele entre a última vez e que tinham sido vistos e quando o veículo foi abandonado. Os invólucros, caixas e latas vazias que tinham sido compradas no mercado estavam presentes, além de um mapa da Califórnia cuidadosamente dobrado. Nenhuma das famílias dos homens, porém, podia especular porque eles poderiam ter percorrido uma longa e sinuosa estrada de terra em uma noite de inverno em uma floresta remota de alta altitude, com roupas leves, sem roupas extras para o frio e na noite anterior a um jogo de basquete tão esperado. Os pais de Madruga disseram que ele não gostava do clima frio e nunca havia subido as montanhas. A descoberta do carro, portanto, levou a mais perguntas que respostas. A princípio, os investigadores acreditavam que o carro havia deixado de funcionar de alguma forma e que os garotos saíram a pé para procurar ajuda, mas isso acabou não sendo o caso. Autoridades fizeram o carro pegar no tranco, já que não havia chaves, e o veículo ligou, mesmo depois de ter ficado abandonado naquele ambiente tão inóspito por 3 dias. Havia cerca de 1 tanque de gasolina e havia evidências de que os pneus estavam em boas condições de funcionamento. O carro estava até levemente preso na neve, mas os 5 rapazes poderiam facilmente tê-lo retirado da situação em que estava, mesmo que supusessem erroneamente que o veículo estava completamente empacado. Os investigadores também ficaram surpresos com a forma como o carro estava,
considerando o terreno acidentado em que se aventurara. Não havia qualquer vestígio de dano, o que significava que o carro tinha sido conduzido até lá por alguém com alguma experiência em trilhas ou que conhecesse bem o caminho, o que não parecia ser o caso dos rapazes. As más condições climáticas nas montanhas também dificultaram as buscas. Houve ajuda de policiais, voluntários, cães de caça, motos de neve, cavaleiros, helicópteros e aviões, além de veículos com tração nas 4 rodas. A única coisa que eles encontraram que poderia ter sido uma pista foi em 18 de março, quando um pano dourado foi encontrado amarrado a uma árvore a apenas 3,2 quilômetros de onde o carro foi encontrado. Pode ter sido parte de um forro de uma jaqueta, e os investigadores nunca foram capazes de verificar se isso tinha algo a ver com os 5 homens desaparecidos. Os rapazes nunca mais foram vistos com vida depois disso. E aqui cabe uma parte. Eu estou chamando eles de rapazes, meninos, garotos, embora eles tenham mais de 20, 25, em alguns casos até mais de 30 anos. Mas era a maneira como eles eram chamados na comunidade, por conta das suas dificuldades de aprendizado e da sua idade mental. Era assim que as pessoas se referiam a eles, carinhosamente até, como meninos, como rapazes. Então eles chegaram a ser vistos, houve avistamentos que foram levados à polícia. Alguns deles, porém, eram extravagantes demais para serem levados em conta. Alguns poucos, no entanto, foram mais dignos de nota. Uma semana depois dos meninos sumirem, e depois de ver um pôster deles, com a descrição deles desaparecidos, uma mulher disse que viu 5 homens que correspondiam à descrição em uma caminhonete vermelha dos anos 50. Eram cerca de 2 horas da tarde do sábado depois que eles foram vistos pela última vez. Ela trabalhava numa loja chamada Mary's Country Store, na área de Brownsville, em Yuba City. E ela disse que 2 homens ficaram na picape, 2 estavam na cabine telefônica e 1 foi na loja. O proprietário do local corroborou essa história e também acrescentou que achava que tinha visto Ted e Jack no domingo seguinte comprando comida. Outro avistamento digno de nota foi o de Joseph Shones, o mais famoso deles talvez, um homem de Sacramento, que disse à polícia que inadvertidamente passou a noite de 24 a 25 de fevereiro perto de onde o Montego foi encontrado. Ele dirigiu até lá, onde tinha uma cabana, para verificar a neve antes de uma viagem de fim de semana com sua família. Às 17h30, a cerca de 50 metros da estrada, seu carro também ficou preso na neve. No processo de tentar libertá-lo, ele percebeu que estava começando a sentir os primeiros sintomas de um ataque cardíaco e voltou, mantendo o motor ligado para fornecer calor. 6 horas depois disso, deitado no carro e sofrendo fortes dores, ele disse à polícia que viu faróis surgindo atrás dele. Olhando para fora, ele viu um carro estacionado atrás, com os faróis acesos, com um grupo de pessoas ao redor, uma das quais lhe parecia uma mulher segurando um bebê. Ele pediu ajuda, mas eles pararam de falar e apagaram os faróis. Mais tarde, ele viu mais luzes atrás dele, desta vez lanternas, que também se apagaram quando ele as chamou. Depois disso, disse Shones, ele se lembrou de uma caminhonete estacionando a 6 metros atrás dele, brevemente, e depois continuando na estrada. Mais tarde ele esclareceu à polícia que não podia ter certeza disso, pois na época estava quase delirando com a dor que sentia. Depois que o carro de Shones ficou sem combustível nas primeiras horas da manhã, sua dor diminuiu o suficiente para ele percorrer 13 quilômetros a pé, pela estrada até um abrigo, onde o gerente o levou de volta para casa, passando aí com certeza, pelo Montego abandonado, exatamente no ponto em que se lembrava de ter ouvido as vozes. Mais tarde, os médicos confirmaram que ele realmente sofreu um ataque cardíaco leve. A mãe de Wire, um dos meninos desaparecidos, disse que ignorar os pedidos de ajuda de alguém, mesmo de um desconhecido, não era do feitio do filho, se ele estivesse presente. Ela lembrou como ele e Sterling haviam ajudado alguém
que eles não conheciam a chegar a um hospital após uma overdose de Valium. As famílias ficaram preocupadas, obviamente, e se perguntando o que poderia ter acontecido com seus entes queridos. Depois que a neve derreteu, eles receberam algumas respostas, mas isso só os deixou com mais perguntas. No sábado, dia 4 de junho de 1978, exatos 100 dias depois que os meninos desapareceram, um grupo de motoqueiros que estava andando nas montanhas estacionou em um trailer abandonado de uma floresta, quando cheirou algo horrível. A janela estava quebrada, e quando espiaram, viram uma cena terrível. Era o corpo de um homem deixado em uma beliche, com 8 lençóis cobrindo da cabeça aos pés como uma mortalha. Era o corpo de Ted Wyatt. A polícia foi então alertada e eles chegaram ao trailer para investigar. Muitas coisas sobre a vida e a morte de Ted Wyatt nesses 100 dias desafiaram a lógica em muitos níveis. O trailer ficava a mais de 30 quilômetros de onde o carro havia sido abandonado, e ele teria que ter percorrido todo esse trecho de neve para chegar lá. Ele foi encontrado sem sapatos e com os pés congelados. Os pés sofreram tanto que ficaram gangrenados pelo frio, e ele provavelmente sentiu muita dor. A autópsia mostrou que ele havia morrido devido a uma combinação de fome e hipotermia. Em uma mesa ao lado da cama estavam alguns de seus objetos pessoais, incluindo sua carteira, com algum dinheiro ainda, um anel de níquel, com Ted gravado nele, e um colar de ouro que ele também usava. Também sobre a mesa havia um relógio de ouro sem seu cristal, que a família de Wyatt dizia não ser seu, e uma vela parcialmente derretida. Ele estava vestindo uma camisa de veludo e calça leve. O trailer também parecia ter sido saqueado, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. O que é mais trágico de tudo é o fato de que havia muitas coisas à disposição de Ted dentro e perto daquele trailer, que poderiam ter sustentado sua vida indefinidamente. Havia, por exemplo, um tanque de propano por perto, que poderia ter sido ligado para fornecer calor ao trailer. Havia roupas e cobertores adicionais que ele poderia ter usado. Havia um galpão nas proximidades, do qual algumas rações haviam sido retiradas e consumidas, aproximadamente 36. Mas havia também um armário destravado perto do galpão que continha comida suficiente para todos os 5 rapazes, veja bem, viverem por até 1 ano. Havia fósforos no trailer e muito material de leitura para se iniciar um fogo. Parecia que havia fósforos usados na pia, mas a única evidência deles terem sido usados era uma vela meio queimada na mesa ao lado do cadáver de Ted. O aspecto mais estranho, porém, da morte de Ted é que o médico legista determinou que Ted estivera vivo por cerca de 8 a 13 semanas depois que ele desapareceu. Na verdade, ele poderia ter morrido apenas alguns dias antes de ter sido descoberto. O legista fez essas descobertas com base na quantidade de pelos faciais que havia crescido em Ted desde que ele tinha desaparecido, além de ter perdido surpreendentemente 45 quilos de peso, mais ou menos metade do que ele pesava, no relativamente curto espaço de tempo entre quando ele desapareceu e quando ele morreu. Então, por mais triste que pareça, Ted morreu de desnutrição e hipotermia quando tudo ao seu redor era comida e vários itens que ele poderia ter usado para se aquecer. Também parecia que Ted não estava sozinho no trailer e que Gary Mathias e talvez pelo menos mais uma pessoa, talvez Hewitt, isso nunca ficou provado, estiveram lá com ele. O tênis de Mathias estava no trailer e as rações ali encontradas foram abertas com um abridor de latas P-38, com o qual Mathias estava familiarizado em seu serviço militar. Mathias, talvez com os pés inchados pelo frio, poderia ter decidido calçar os sapatos de Wyatt, que eram maiores, para se aventurar do lado de fora. Os lençóis por todo o corpo de Wyatt também sugeriam que um deles estivera ali com ele, pois seus pés gangrenados teriam sofrido muita dor
para ele puxá-los sobre seu próprio corpo. Mais uma vez, intensas buscas foram realizadas na esperança de encontrar os outros 4 homens desaparecidos. 2 dias depois, perto de um acampamento usado por mochileiros como abrigo, nas profundezas da floresta, a mais de 30 quilômetros do carro, foram encontrados os restos esqueléticos de Jack Madruga e Bill Sterling. 2 dias depois, houve uma descoberta na mesma estrada, a apenas 3 quilômetros do trailer, e era a espinha dorsal de Jack Hewitt. Infelizmente, seus restos mortais foram encontrados por seu próprio pai, que insistira em fazer parte dos esforços de busca. No dia seguinte, estranhamente a cerca de 100 metros do resto dos ossos, seu crânio foi localizado. Todos pareciam ter morrido por hipotermia. No total, 4 dos 5 homens desaparecidos estavam agora localizados. Mas onde estava Gary Mathias? Foi determinado que seus sapatos foram encontrados dentro do trailer do serviço florestal, como a gente já falou, onde estava o corpo de Ted. Especula-se que, depois que Ted morreu, Gary Mathias pegou os sapatos mais quentes de Ted e maiores e saiu ao ar livre, possivelmente horrorizado pela morte de seu amigo e querendo sair do trailer. Mathias estaria em péssimo estado para tentar se aventurar e obter ajuda. Ele ficou muito tempo sem a medicação psiquiátrica que tomava regularmente, e o padrasto disse que provavelmente ele passaria a conversar sozinho. Gary Mathias também precisava de óculos e foi declarado que, se de alguma forma os tivesse perdido, sofreria de visão dupla. No passado, sem a medicação, sabia-se que Gary tinha tendências violentas, por isso é difícil saber em que estado mental ele se encontrava. Em uma área a noroeste do trailer, a cerca de 400 quilômetros, os pesquisadores encontraram 3 cobertores do serviço florestal e uma lanterna enferrujada à beira da estrada. Não foi possível determinar a quem esses objetos pertenciam, nem há quanto tempo eles estavam lá. Como Gary Mathias presumivelmente não havia tomado sua medicação, fotos dele foram distribuídas para instituições mentais em toda a Califórnia. No entanto, nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. O corpo de Gary estava nas montanhas com o resto de seus amigos ou de alguma forma ele saiu de lá e viveu uma vida nova. 40 anos depois, quais teorias restam? Há membros da família de Gary Mathias que acreditam que os rapazes tiveram um encontro com um valentão da cidade, vamos dizer assim, com quem já haviam lidado antes e que de alguma forma fugiram com medo ou foram forçados a subir de carro pelas montanhas. Há até rumores de que Gary Mathias foi espancado e jogado de uma ponte neste encontro, e é por isso que ele nunca foi encontrado. Esses parentes também alegaram que havia roupas e cobertores de bebê encontrados no carro, o que pode corroborar a história de Joseph Jones, da mulher com o bebê, bem como conchas encontradas do lado de fora do veículo. A verdade é que tem coisas que simplesmente não fazem sentido em todo esse caso. Uma das coisas mais óbvias é por que eles viajariam tão longe de sua trajetória programada. A área em que eles foram encontrados era tão remota que as chances dele acidentalmente tomarem uma curva errada e terminarem lá pareciam quase impossíveis. Além disso, por que abandonaram inexplicavelmente um veículo em funcionamento? Por que não voltaram pelo caminho que vieram, ladeira abaixo, para buscar ajuda na civilização? Por que penetraram ainda mais nas montanhas, em trechos de neve de atenção até 3 metros de altura? É provável que algum deles, ou alguns, possivelmente tenham morrido na caminhada inicial e nunca tenham chegado ao trailer. Ted e Gary Mathias pareciam ter vivido muito mais tempo, e não se sabe o porquê disso. Foi mencionado que um veículo de retirada de neve do serviço florestal, conhecido como Snowcat, havia feito o caminho até o trailer dias antes do desaparecimento dos meninos. Então acredita-se talvez que Ted, e possivelmente Gary, tenham seguido as trilhas, e foi assim que eles encontraram o trailer. Uma outra suposição diz que, na verdade, uma vez encontrado o trailer, todos os outros rapazes
ainda estariam vivos e haviam quebrado a janela para entrar. Como o trailer estava trancado, eles podem ter acreditado que era uma propriedade privada e podem ter tido medo de serem presos por roubo se usassem qualquer coisa que encontrassem lá. Depois que Ted Wire morreu, os outros optaram por tentar retornar à civilização por diferentes rotas, por terra, a pé. É muito difícil compreender o que Ted poderia ter sofrido nessas condições entre 8 a 13 semanas. Mas o fato de Gary ter aparentemente pego os sapatos de Ted e os usado indica que ele estava vivo quando Ted morreu. É difícil entender o estado mental em que eles deviam estar, sem comida há tanto tempo e já com os efeitos da hipotermia, com certeza. O pensamento racional já estava entrando em colapso. Mesmo sendo considerados de alto funcionamento em relação às dificuldades de aprendizagem, foi declarado que se os homens fossem colocados em uma situação estressante, o seu comportamento tendia a se deteriorar. Essa foi, sem dúvida, a situação mais estressante em que eles já haviam estado e provavelmente eles não sabiam o que fazer. Considerando o fato de que os rapazes se afastaram da direção de sua casa e subiram as montanhas ao invés de descer, realmente é de se pensar que eles estavam sendo ameaçados ou estavam muito assustados e tentando fugir de alguma situação. Se Joseph Jones estava correto, e vamos lembrar que ele estava tendo um ataque cardíaco e talvez sofresse de alucinações, mas se ele estava correto e viu 2 veículos, talvez os meninos estivessem sendo perseguidos por uma picape, e por isso eles dirigiram tão longe, para as montanhas, na tentativa de se afastar de quem estava atrás deles. Também é possível que eles tenham se envolvido em uma briga no mercado de Bear, onde pararam para pegar lanches e tenham provavelmente ou possivelmente fugido. É bem possível que os restos mortais de Gary Matthias estejam nas montanhas, onde seus amigos também faleceram. É nisso, pelo menos, que eu acredito. Com seu estado físico e mental em deterioração, sem uso de medicamentos por tanto tempo, não acredito que ele estivesse pensando com clareza e teria perseverança ou determinação para procurar ajuda. O fato é que, mesmo sabendo que 4 dos 5 homens haviam morrido na serra, os investigadores nunca conseguiram explicar completamente o que levou a essas mortes. Eles ainda não encontraram nenhuma explicação para o motivo dos homens estarem lá, embora soubessem que Matthias tinha amigos em uma pequena cidade chamada Forbestown, nas redondezas, e a polícia acreditava que era possível que, na tentativa de visitá-los no caminho de volta para casa, os homens pudessem tomar uma curva errada perto de Oroville, que os colocou na estrada da montanha. Por algum motivo desconhecido, os homens deixaram o carro, o Montego, e, ao invés de voltarem pela estrada, onde passaram pelo alojamento e que Jones mais tarde retornou, continuaram na direção em que estavam indo originalmente. Seria um movimento proposital que não é consistente com os padrões, geralmente em círculos, percorridos por aqueles que estão de fato perdidos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje, um caso muito esquisito, de pessoas que tinham leves problemas mentais, mas que agiram de uma forma realmente muito pouco condizente com a vontade ou com o instinto de sobrevivência, e alguns deles, inclusive, acabaram mortos em um trailer onde havia comida e possibilidade de se aquecer em fartura. Realmente é muito estranho entender o que aconteceu com esses rapazes, e o Gary Matthias até hoje nunca foi encontrado. Espero que vocês tenham gostado do caso, um grande abraço e até a próxima.